início, Caleb é apresentado como o amigo de infância da MC. Ambos foram acolhidos pela vovó Josephine, de forma que ele meio que naturalmente assumiu o papel de irmão mais velho e de protetor dela. Logo no início da história principal, porém, Caleb é dado como morto, após uma trágica explosão que também ceifa a vida da vovó. Ele surpreendentemente reaparece alguns meses depois em Homecoming Wings, cercado de mistério. O Caleb fofo e radiante agora retorna como um homem obsessivo e controlador, uma transformação tão drástica que nos faz questionar quais forças estão realmente em jogo. O Caleb que a gente vê depois não é simplesmente um cara que ficou ruim. Ele é um retrato do que acontece quando a dor é tanta que vira a base de quem você é, quando o amor que você sente nasce do medo, e não da segurança. E é aqui que começa a nossa saga. O que se passa na cabeça dele? Como a mente dele funciona? O que o trauma causou no cérebro de Caleb para a formação desse personagem tão complexo? Para começar a entender a mente de Caleb, precisamos voltar ao passado. Os registros mais antigos no jogo sobre a história dele estão nas anedotas Pathless Realm. No texto, está o que parece ser um relatório a respeito de um objeto de estudo, o Donor 002, um menino de 9 ou 10 anos de manipular a gravidade. Nos registros da vovó Josephine, no World Underneath, podemos ver a MC, tratada inicialmente como sujeito 001, em uma situação parecida, uma criança como objeto observado em laboratório, como também acontecia no mito de Coherence. We finally meet, A01. I'm X02. Sim, Caleb e a MC como objetos de estudo em laboratório em que ele é o sujeito 002 e ela o sujeito 001. Pois então, sabemos que ambos passaram parte da infância como experimentos por conta do grande potencial de seus poderes. Só que é aqui que entra uma parte muito cruel da história deles. Nos relatórios da vovó em seus tempos como pesquisadora no Gaia Research Center, ela descreve uma menina que consegue ressuscitar após a morte por conta de uma substância até então desconhecida presente em seu coração. Os pesquisadores ficam exultantes, felicíssimos com a nova descoberta. O que é a substância? O que ela seria capaz de fazer? A menina seria capaz de ressuscitar outras vezes? Então, para provar, eles tiravam-lhe a vida para que ela pudesse ressuscitar de novo, e outra vez. Mas e Caleb? Ele via os experimentos de vida e morte serem feitos com ela assim como o X02 via a A01? Se ele vivenciou a morte da MC repetidamente, sem poder fazer nada, imagina o que isso causa na mente de uma pessoa. I want to feel your warmth, your heartbeat, everything. I want you to stay with me forever. Um acontecimento que é pouco lembrado, mas que tem grande importância em sua vida, é mostrado em uma das anedotas dele. Ali, sabemos que Caleb sofre um acidente particularmente perigoso durante uma de suas avaliações da academia. O acidente foi realmente ruim, deixando-o perdido no túnel Deep Space durante mais de uma semana, com poucas chances de sobrevivência. Quando ele é resgatado, é uma das primeiras vezes que vemos sinais claros de alguns dos sintomas do que conhecemos na psicologia como TEPT, como a amnésia dissociativa e flashbacks na forma de pesadelos, similar ao que os veteranos de guerra enfrentam ao voltarem para seus lares. Even in my dreams, I sometimes hear the roar of warships and blaring emergency alarms. O que não é surpreendente, dada a natureza do seu trabalho como piloto de combate. É uma profissão de risco extremo, onde a morte é uma companheira constante. A prática de escrever cartas de despedida antes de cada missão é um testemunho sombrio dessa realidade. Some missions are very dangerous. It's just standard protocol before deployment. Everyone writes these for the most important person in their life. O que quero dizer com tudo isso é que, com toda essa dor, não seria de se espantar que o alarme de perigo interno dele tivesse ficado todo desregulado. Porque não é só uma dor momentânea. São dores que marcam, que moldam a personalidade de quem passou por essas provações. Caleb foi construído por esse trauma todo. As reações dele, o jeito que ele se apega às pessoas, até o jeito distorcido como ele entende o amor,
Tudo isso são o resultado de um cérebro adaptado para a sobrevivência em vez de conexão. Essa foi a forma que ele aprendeu a amar. Ele não aprendeu o que é carinho ou segurança como a maioria de nós. Ele aprendeu a amar através da perda. Uma pessoa que passou por experimentos cruéis, sofreu inúmeras perdas, vivenciou uma catástrofe mundial e se sentiu, a todo momento, incapaz de fazer o que mais queria fazer, que era proteger aquela que ele mais amava. Let me protect you. I can guarantee this will be the last time. Esses traumas repetidos, somados a outras situações difíceis, formaram camadas de dor que Caleb não consegue superar. É sempre um ciclo de dor, descontrole e medo. Vamos tentar entender de forma simples. O trauma não é só uma dor momentânea. É uma cicatriz profunda que pode reconfigurar seu modo de pensar, agir e sentir. De acordo com neurocientistas, experiências traumáticas prolongadas podem causar mudanças significativas no funcionamento do seu cérebro. Calma, vou tentar explicar de forma simples. Fica comigo. Digamos que duas partes do seu cérebro são afetadas. Uma é a parte mais animal, aquela instintiva que te ajuda a detectar o perigo. A outra é a mais racional, responsável pelo autocontrole, por tomar decisões e gerenciar emoções. Em uma pessoa com boa saúde mental, essas duas partes trabalham pacificamente, sem atrapalhar uma a outra. Mas o que acontece quando o trauma entra nessa história? Ele desequilibra o funcionamento dessas duas partes do cérebro de forma catastrófica. Veja bem, o trauma faz com que a parte animal do seu cérebro passe a trabalhar muito mais do que aquela mais racional, o que resulta em um alarme de perigo completamente desregulado e emoções totalmente descontroladas. Assim, a pessoa vive em alerta constante, ansiosa e com medo de que algo ruim possa acontecer. Perde o controle das emoções e, consequentemente, pode agir de formas que talvez sejam vistas como exageradas por quem não a compreende. I was afraid they would try to mess with you, so I made up an excuse to send you to the attic. You'd be safe at least, and not anywhere near them. Tá entendendo onde estou querendo chegar? Caleb reage constantemente ao perigo. Na cabeça dele, qualquer movimento suspeito pode ser detectado como ameaça à vida da MC. Veja quando Caleb explode de raiva com o Coronel Heath, Who said you could start it when she was around? ignorando qualquer etiqueta ou formalidade que deveria existir entre dois coronéis em um ambiente de trabalho. Tudo porque na cabeça dele não só a segurança da MC foi posta em jogo, mas a vida dela também. Outro exemplo de uma manifestação do perigo constante no comportamento de Caleb é na forma que ele reage quando Viper se aproxima da MC. Who gave you the right to approach her? Ok, o cara é meio suspeito. Mas repare como Caleb perde o controle das próprias emoções. Ele massacra o cara sem um pingo de piedade. Stop it! A amígdala, a parte instintiva do cérebro, está em alerta gritando perigo incessantemente na cabeça dele, Which hand did you touch her with? o que abafa e This one? confunde o córtex pré-frontal, que é a parte racional, impedindo-o de pensar com clareza. You need to protect her. It's a bit much. Wouldn't you say your overprotectiveness borders obsession? Tudo que ele consegue processar é que a MC está em perigo, e que se ele não fizer nada, o que ele mais teme pode voltar a acontecer. Lay a hand on her again, and I will kill you. Mas agora, vamos considerar um ponto crucial. Durante aquele tempo em que Caleb esteve desaparecido, ele não apenas sobreviveu, mas, de uma forma bastante complexa, foi salvo pela Ever, acabando por se envolver com eles através do professor Lucius. E aqui está o detalhe fundamental. Ele se ofereceu como uma arma perfeita para essa organização, tudo com o objetivo desesperado de proteger a MC. Compared to that broken thing, I'm a weapon perfectly primed forever. O que isso nos diz? O perigo que a MC corre é absolutamente real. Não é uma fantasia da mente traumatizada de Caleb. Claro, suas experiências passadas e seu trauma amplificam terrivelmente a forma como ele percebe e reage a esse medo. Mas o ambiente hostil em que eles vivem, essa ameaça constante da Ever, é um terreno fértil para que sua já existente necessidade de superproteção atinja níveis extremos. Vale um esclarecimento muito importante. A maneira como Caleb enfrenta seus traumas
não é um modelo universal para todos os sobreviventes. Alguém com diagnóstico de TEPTC não vai, obrigatoriamente, reagir como ele. É essencial lembrar que Caleb é um personagem fictício, inserido num universo que é constantemente hostil e perigoso. Um cenário que, naturalmente, acaba intensificando suas reações e comportamentos mais complexos e desafiadores. Tendo tudo isso em mente, fica ainda mais claro que, para além das ameaças externas, o que realmente move Caleb em suas profundezas é a tentativa incessante de consertar aquilo em que ele acredita ter falhado repetidamente no passado. O medo dele, portanto, não é totalmente infundado, ainda que suas reações sejam desproporcionais. No fim, suas ações mais repudiáveis nascem sempre da mesma motivação: proteger aquela que ele ama. E é essa desregulação profunda, esse alarme de perigo quebrado e essas emoções à flor da pele, nascidos de traumas tão prolongados e avassaladores, que nos levam ao que os especialistas chamam de transtorno de estresse pós-traumático complexo, ou TEPTC. De forma bem superficial, pode-se dizer que a diferença do TEPT complexo para o TEPT clássico é que o complexo surge de traumas repetidos e contínuos, como os que Caleb viveu durante vários anos de sua vida. O TEPTC não afeta apenas a reação a um gatilho de medo. Ele mexe com a estrutura da pessoa. Ele afeta profundamente a capacidade de uma pessoa de regular suas emoções, de formar relacionamentos saudáveis, de ter uma autoimagem estável e até mesmo de ter uma visão clara do mundo e do futuro. E Caleb, com suas ações e características, demonstra muitos desses sinais. O sinal mais óbvio se manifesta através da necessidade dele de proteger a MC, que é uma constante na história dele. E esse é um dos pontos em que podemos ver o quanto o cérebro instintivo tem poder sobre suas ações e pensamentos. Se pararmos para observar até mesmo o fato de ele ser piloto, tem relação com essa necessidade de proteção. Quando ele é questionado sobre a razão para ele ter escolhido essa profissão, ele diz claramente que se acontecesse uma catástrofe novamente, ele poderia escapar, voando para longe. E é claro que ele não deixaria a MC para trás. It's the FY-26. Do you like it? I'll be piloting that plane in the future. You're so silly, Pipsqueak. I'll bring you with me. We'll fly wherever and whenever you want. No fundo, foi sempre um plano de fuga desesperado. Ele está sempre esperando pelo desastre, e por isso, tenta se precaver para não passar pelo sofrimento novamente. E Caleb realmente acreditava que, se pudesse voar, ele finalmente conseguiria salvar a MC, levá-la para longe de todo aquele perigo. Mas essa necessidade de protegê-la vai muito além de planos de fuga ou desejos futuros. Ela se manifesta em atos de sacrifício extremo no presente. Em Serpent's Cast, por exemplo, descobrimos um detalhe crucial sobre aquela trágica explosão que supostamente o matou e também levou a vovó Josephine. Fica evidente que Caleb usou seu evil de manipulação da gravidade para proteger a MC, absorvendo a maior parte do impacto da explosão. Repare no que ele diz quando ela pergunta a ele sobre a vovó, logo depois de ele reaparecer. I'm sorry. I couldn't protect both of you. Os relatos médicos indicam que, por causa dessa ação heróica e desesperada, a MC quase não sofreu ferimentos, enquanto ele... Bom, até mesmo os pesquisadores ficam espantados por ele ter sobrevivido. E isso é mais uma amostra de que ele está disposto a perder tudo para mantê-la segura, mesmo que isso significasse a própria destruição. Na psicologia, essa obsessão do Caleb em proteger a MC, em se colocar sempre à frente do perigo, pode ser relacionada a uma compulsão à repetição. É como se, de forma inconsciente, ele revivesse incessantemente aqueles momentos do trauma. Só que dessa vez ele busca com todas as forças um final diferente. Uma maneira de finalmente conseguir salvar a garota que ele ama e, talvez assim, aliviar um pouco da culpa que o domina. É uma luta constante contra a força do passado, uma tentativa de não ser engolido novamente pela dor e pela impotência que o marcaram tão profundamente. É engraçado que fica muito evidente em algumas cenas o quanto Caleb tem dificuldade em enxergar que a MC não é mais aquela menininha indefesa que um dia foi. Ele tem uma imagem congelada dela, como nessa cena aqui de Endless Summer que ele diz:
When you were a kid, you were too short to reach the books on the top shelf. How come you still can't get to them as an adult? Did the shelf grow taller with you? E ele não diz isso só como brincadeira ou por achar que ela é incapaz, mas porque para ele, ser o protetor dela é muito mais do que um simples papel que ele escolheu. Ser seu escudo se tornou a própria base da sua identidade. É a forma que sua mente machucada encontrou de preservar a ilusão de segurança. É aquilo que assegura a sua sobrevivência emocional. Neste trecho, vemos claramente a batalha interna que ele trava quando ela fala que não precisa mais da proteção dele. You're underestimating me again. I don't need you to protect me. Is that so? Well, prove it. If you can beat me, then I'll believe you're capable of standing on your own 2 feet. And whatever happens to you is none of my business. Não é raiva, não é ódio, é luto. Porque para ele, se ele não é o protetor dela, quem ele é? Qual é o papel dele na vida dela? Essa insegurança também é outra característica que pode estar relacionada à mente traumatizada. Para quem observa, pode parecer estranho que um cara popular, inteligente e com poderes incríveis possa se sentir inseguro. Mas a verdade é que ele demonstra isso várias vezes durante o jogo. You're asking me to stay? Do you hate it when I'm like this? Outra característica que pode se manifestar em sobreviventes com TEPTC é a dificuldade em desenvolver relacionamentos saudáveis. E no caso de Caleb, isso pode ser o resultado do que os psicólogos chamam de apego desorganizado. Mentes traumatizadas na infância podem desenvolver um entendimento estranho de necessidade emocional. O fato de sofrer nas mãos de quem deveriam poder confiar causa confusão no entendimento do que é saudável. You're not a little kid who needs to be protected anymore. It's me who can't let go. I want to keep you in a world where it's just the 2 of us. Esse padrão de apego esquisito costuma resultar em comportamentos adultos que são ao mesmo tempo hiperpegajosos e distanciadores, protetores e controladores, amorosos e emocionalmente voláteis. Isso lhe parece familiar? A ciência entende que para uma mente como a de Caleb, a proximidade e o perigo estão interligados. Ele anseia por intimidade, mas em um nível neurológico, o cérebro dele entende qualquer tipo de vulnerabilidade emocional como ameaça. Agora, um detalhe para que não fique nenhum estranhamento indesejado. Lembra quando eu falei sobre a visão congelada que Caleb tem da MC? Que ele a enxerga como a criança que precisava da proteção dele? Os únicos momentos em que essa visão parece quebrar são quando ele sente atração física por ela, que é quando, meio que sem querer, ele a enxerga como mulher. Antes do evento da primavera, que é quando eles de fato se beijam pela primeira vez, você nota que assim que Caleb percebe que está se aproximando dela com desejo, é quase como se ele acordasse num estalo, estranhando a própria reação. E então ele imediatamente se afasta. Essa, a meu ver, pode ser uma das formas de quebrar o ciclo de trauma dele. Quando ele começar a enxergar a MC como uma igual, talvez possa começar o processo de cura que tanto ansiamos para ele, através do amor que ele sente por ela. Mas quando falamos do amor de Caleb pela MC, precisamos entender que, embora tenha raízes genuínas, foi profundamente distorcido pelo trauma. O ideal de um amor baseado na liberdade e crescimento mútuo não teve como florescer. Para Caleb, amor e medo se tornaram inseparáveis, alimentados pelo pavor constante da perda e da repetição da dor. Essa antecipação da catástrofe faz da proteção a sua principal e talvez única forma de expressar afeto. No matter how old you are, I'll always look out for you. What if you get bullied? Or what if there's an emergency? É aqui que a proteção resvala perigosamente na possessividade. Quando o medo paralisa e a desconfiança no mundo se instala, o controle absoluto parece a única saída. Ele tende a ver a MC como perpetuamente frágil, pois a independência dela, para ele, significa perda de controle e, portanto, perigo. Na mente traumatizada de Caleb, controlar é proteger. E isso não vem de maldade, mas de um pânico profundo de falhar novamente, o que não desculpa suas ações, como já esclareci. In that case, I'll hold a funeral they can attend, so they'll think you're gone forever.
mas o quanto disso é ele e o quanto é o chip. É crucial entender que o chip não parece criar a possessividade ou a manipulação do nada. Ele parece, na verdade, amplificar e distorcer tendências e medos que já existiam em Caleb, moldados por seu extenso histórico de traumas. Uma prova disso é a própria MC, que, quando teve o chip implantado, começou a exibir comportamentos surpreendentemente parecidos com os dele. Isso sugere que o chip atua como um catalisador, um amplificador das vulnerabilidades e dos traços mais sombrios já presentes no indivíduo, tornando-os dominantes e extremos. É importante lembrar, isso não desculpa as ações de Caleb na trama, mas é importante saber para entender o personagem por completo. Dito isso, passo para a grande questão. Tem jeito disso dar certo? Do relacionamento deles funcionar? De ele se curar? Falar em cura para trauma é complicado, porque é um processo que perdura pelo resto da vida do sobrevivente. E é um processo que exige tempo, resiliência e muitas vezes ajuda externa. No caso da história de Caleb, podemos ver alguns pontinhos de luz que nos dão um pouco de esperança. Por exemplo, a resiliência dele. Na minha humilde opinião, Caleb tem uma das mentes mais fortes de toda a trama. Afinal, ele conseguiu conservar uma pequena porcentagem de sua memória só pela força do amor que ele tem pela MC. We can't access the chip's records of Caleb's memories. The chip's integrity is at 93%. It appears he's purposefully sealed his brain rather than damaging it. The patrol data we input disappears whenever it reaches a specific area. It doesn't get rejected or intercepted. It vanishes as if... It's being pulled into a black hole. Yes. Nem os pesquisadores conseguem entender como ele pode ter sido capaz de proteger a própria mente estando em coma. Nas memórias mais recentes lançadas dele, porém, começamos a ver um Caleb muito mais entregue ao relacionamento, com menos receio de se expor ao desconhecido e mais disposto a enfrentar os receios que o assombram. Mas para mim, tudo começa em Hidden Waves. Nessa memória, Caleb passa boa parte do tempo trancado no quarto, doente. A MC tenta entrar, tenta quebrar suas barreiras, mas o dia passa e ele continua determinado a não deixá-la entrar. No final do dia, porém, ele abre uma brecha. Depois de muita insistência, ele abre a porta para um momento muito importante. Nessa conversa, vemos que ele não quer demonstrar fraqueza para que ela possa contar com ele como protetor. I can't have any weaknesses. Then you'll feel safe relying on me. Ao que a MC esclarece. Sua incapacidade de acreditar que posso me proteger me machuca. Além disso, trancar-se no seu quarto e não me deixar te ver quando você está doente é se machucar, o que indiretamente me machuca. Ele fica sem fala. A casca dele finalmente parece apresentar uma rachadura. A abertura dos sentimentos dela quebra completamente suas defesas. E lembra que falei sobre como proximidade e perigo estão sempre lado a lado para ele. Mesmo com dificuldades, mesmo com o alarme de perigo soando em sua cabeça, Caleb começa a se permitir ser vulnerável. Do you feel it? This is my weakness. She's here. Pela primeira vez, ele começa a vislumbrar a MC ao seu lado como parceira, fazendo a primeira rachadura na arquitetura do trauma que o governou desde sempre. For a long time, she's been here. E com isso, dá o primeiro passo para começar a enxergar essa vulnerabilidade, não como fraqueza, mas como prova de amor. Este vídeo não foi feito com o intuito de rotular ou diagnosticar, tampouco de ser uma tentativa de redenção para Caleb. Este é o resultado de um estudo meticuloso, elaborado com um cuidado especial para, acima de tudo, nos transmitir uma mensagem que considero valiosa. Que possamos olhar o outro com empatia, procurando entender antes de qualquer julgamento. Pois é nessa compreensão que reside a força de saber que sim, somos moldados pelo nosso passado. Mas o poder de escrever o nosso futuro está em nossas mãos. I wished that you would always be a happy and free little bird.